está agora em contato com a Cris Fuscaldo, que é pesquisadora, defendeu no ano passado a tese de doutorado dela em literatura sobre a trajetória de mulheres compositoras, para tentar compreender esse fenômeno cultural que é Marília Mendonça. Cris, primeiro, obrigada por estar aqui conosco, viu? Obrigada pelo convite, Ellen, olá, Ivan, todo mundo que está ouvindo a gente. E dizer que é um momento muito triste, primeiro, né? Porque quando a gente vê uma mulher se destacando do jeito que ela se destacou, conseguindo alcançar, né, o que ela alcançou, indo embora tão cedo, a gente lamenta muito. Por outro lado, a gente também tem que falar, tem que lembrar e entender que ela abre um espaço aí para que outras mulheres continuem se inspirando nela, né, para poder botar para fora, falar. Acho que ela falou o que muitas de nós já estamos querendo falar há muito tempo, né? Às vezes falamos dentro de casa, na mesa do bar com os amigos, mas não assim, nacionalmente, né, para todo mundo ouvir. Cris, é justamente aí que eu quero começar a nossa conversa. A grande revolução dela foi ter colocado a mulher como protagonista das suas sofrências, e aí como protagonista não aquela que necessariamente que vai vitimar o seu marido, mas que também sofreu, né, teve dor de cotovelo, foi traída e agora quer se vingar e agora faz e fala e acontece. Esse foi a grande virada, o grande entendimento dela? Eu acho que esse é o grande diferencial, porém, lembrando que mais do que tudo, né, acima de tudo, ela fazendo isso em primeira pessoa, né? Porque se a gente pegar a história da música brasileira, a gente sempre tem um homem fazendo troça, né, da mulher, muitas vezes, ou quando ele está sofrendo, ela é o pivô do sofrimento, a mulher sempre é culpada, né, na música composta pelos homens, né? E a gente vai ter algumas mulheres, poucas mulheres, rompendo essa barreira da composição, né? Se a gente for muito lá para trás da história, Chiquinha Gonzaga é a primeira grande compositora que ficou apagada durante muitos anos, né? Foi resgatada nos anos 80 depois de uma biografia que foi escrita sobre ela, porque antes só se falava em música de salão de Ernesto Nazaré. Então, depois de Chiquinha Gonzaga, a gente tem um hiato grande até a gente chegar a Maísa, Dolores Duran, e aí Maísa é a primeira mulher a rasgar o verbo da sofrência, um bolero até que lembra muito, a Marília Mendonça parece que traz até uma referência aí da Maísa na música dela, né? Maísa foi a primeira mulher a gravar um disco inteiro de composições próprias, e teve que, enfim, brigou com família, se separou, né, foi separada do filho para conseguir viver de música. Depois a gente tem um novo hiato entre Maísa e as mulheres nos anos 60, e aí eu chego na Joyce, que hoje assina como Joyce Moreno, tem uma carreira mais alternativa hoje em dia, não está no mainstream, mas esteve nos anos 80, e ali nos anos 60 ela é a primeira cantora, compositora a cantar uma música em primeira pessoa, e ela foi vaiada num festival no Maracanãzinho, em 1967, aos 19 anos, cantando uma música porque ela falava meu homem, me disseram que meu homem e tal, então já era essa primeira pessoa. Depois dela, a gente não tem tantas referências de mulheres falando desse jeito, rasgadamente, e agora, claro, né, da década de 60 para cá, com temas mais tabus já muito quebrados, né, porque claro que a Marília Mendonça chega no momento em que a mulher já conquistou muito mais espaço do que era naquela época ali nos anos 60, né, e aí ela traz esse diferencial, então, pro sertanejo, pra música romântica, de estar falando da própria experiência, usando a própria experiência, para poder rasgar esse verbo e botar os homens ou quem pensa, né, o que quiser pensar sobre as mulheres em seus lugares para refletir, né? E vale lembrar que a primeira sertaneja, na verdade, né, a romper esse meu trabalho do doutorado, ele passa muito pelas pioneiras, né? Porque a gente acaba tendo que dar um recorte, eu estou transformando isso em livro e trazendo as gerações seguintes, mas a pessoa que eu trato mais do sertanejo na minha tese de doutorado é a Roberta Miranda, que foi a primeira mulher a conseguir gravar um disco de canções próprias, brigando, falando não para pessoas do mercado. Ela fala de uma carreira de muita solidão, porque ela não aceitava, né, ser engolida
por um mercado machista. Então, ela brigou muito para abrir esse espaço para depois mulheres como Paula Fernandes e aí Marília Mendonça e todas essas duplas também do feminejo estarem onde estão, né? E tem uma questão que a gente até conversou aqui mais cedo, Cris, que assim, embora tenha essa questão que até você mesmo fala, né, da Marília se agigantar em um mercado que, poxa vida, fecha tantos espaços para as mulheres, e ela começa compondo músicas que não eram, na verdade, os temas que ela gostaria de dar voz, né, porque ela compõe para homens, para duplas sertanejas masculinas, e essas músicas fazem muito sucesso, quer dizer, então há aí também um período, né, até que ela mesma pudesse também, de alguma forma, falar o que ela realmente queria, né? Ivan, é até importante, isso que você falou é muito relevante, porque é importante eu trazer alguns dados, né, porque a gente fala, e para não falarem, é mimimi, né, aquele velho papo de mulher reclamando é mimimi, então eu tenho dados científicos, né, que provam que as mulheres são muito subrepresentadas nesse mercado. O ECAD, que é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, que tem dados do Brasil todo, né, dados universais aí sobre a música brasileira, eles me passaram para minha pesquisa que as mulheres são menos de 8% dos arrecadadores de direitos autorais do Brasil. O que significa isso? As pessoas que vivem de música no Brasil são 100%, né? 100% pessoas que vivem de música. Desses 100%, menos de 8% são mulheres. Então, a gente tem uma maioria avassaladora aí, né, de homens comandando esse mercado. E aí podem falar, tá bom, mas os homens também são, né, bateristas têm mais homens, baixistas têm mais homens, mas o número de cantores e compositores é o mesmo. Entre todos os cantores e compositores, as mulheres são menos de 8%. E elas recebem 90%, as que recebem, né, as que vivem de música, elas têm cachês 90%, às vezes, mais abaixo, mais baratos, né, do que o que os homens ganham. E numa lista de 100 mulheres maiores arrecadadoras de direitos autorais, 100 pessoas, as mulheres são só 5 pessoas nessa lista de 100. Então, é gritante, né? É gritante como ainda depende tudo de homens, né? O mercado, as gravadoras são lideradas por homens, né? Os diretores artísticos, os presidentes de gravadora, os editores. Quando você entra na indústria da música, você tem realmente uma maioria esmagadora de homens trabalhando, e por isso, produtores musicais, né, aquele produtor que entra no estúdio e diz, né, ajuda o músico ali a gravar o seu álbum, também a maioria são homens, né, então a gente tem uma dificuldade muito grande das mulheres se colocarem, né, abrirem esse espaço, romperem barreiras, e muitas vezes elas precisam sim que os homens as ajudem. Então, a Marília Mendonça começou sendo gravada por homens, né? Ela começou a compor muito novinha, né? Com 12 anos de idade, o que já mostra, né, uma menina prodígio, mas ela só vai começar realmente a aparecer, a entrar no mercado, primeiro como compositora, através dos homens, né? Henrique e Juliano, João Neto e Frederico, Lucas Luco, Jorge Mateus, né? Gravando músicas dela, para depois ela conseguir, de fato, gravar o seu primeiro disco como cantora. Agora, a gente vê que é um fenômeno a partir do momento em que ela grava como cantora as músicas dela e ela atropela todo mundo, né, em termos de número, né? Ela vira esse fenômeno com indicação a Grammy Latino, com a live mais vista, né? Esses números que a Ellen falou aí no início, né? Cris Fuscaldo, que é pesquisadora, defendeu no ano passado uma tese de doutorado em literatura sobre a trajetória de mulheres compositoras. Impressionante o quanto de Meu Mundo Caiu a Infiel. Nós evoluímos, mas ainda temos muito a evoluir. Eu agradeço demais a sua gentileza, viu, Cris? Imagina, agradeço a vocês, e é isso, né? O nosso papel aqui também além de falar da música, da alegria que a música, né, traz, também trazer essas reflexões, né? E não só o feminismo, mas o feminismo negro, o feminismo indígena, LGBTQIA+, a gente cada vez mais tem que falar sobre isso, assim como eu acho que Marília Mendonça falava e gostaria, né, que a gente continuasse fazendo.